A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão participando da campanha O Cetro da Justiça. A Bíblia diz em Esther, no capítulo 4, no versos 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não sou chamado para entrar ao rei. Esther estava preocupada, porque o povo estava condenado, o povo ia ser morto, todo o povo de Deus ia ser condenado à forca, inclusive Esther. E ela estava preocupada, porque há 30 dias ela já não era chamada pelo rei. E se ela se apresentasse diante do rei sem ser chamada, ela podia receber uma sentença, a sentença de morte. Porém, se o rei achasse graça aos olhos dele, ele estenderia o cetro de ouro e ela viveria. A vida ia chegar, ou seja, o rei ia realizar as petições, o rei ia realizar o desejo da rainha. E o que ela fez? Ela se preparou. A Bíblia diz, no versos 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais e nem bebais por 3 dias. Olha só que interessante. Jejuais e orais por 3 dias. Não comam, não bebam nada, fiquem em jejum e oração por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos. E daí ela ia se apresentar diante do rei, depois que ela apresentou um propósito de oração e de jejum. A oração e o jejum traz a resposta de Deus para a sua vida. Quando você tem um propósito firme de oração e de jejum, Deus, ele responde a sua oração. Por isso muitas orações ainda suas não foram respondidas, porque está faltando um propósito firme de oração e de jejum. A Bíblia diz que ela se apresentou diante do rei e o rei apontou para Esther o quê? O cetro de ouro, que representava a vida, que representava a resposta da sua oração e do seu jejum. A Bíblia diz que o rei, ele perguntou, que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Quando você tem uma vida de santificação, quando você obedece o chamado de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, quando você ora, jejua, cumpre os seus votos, o cetro de ouro, o cetro da justiça aponta para você. E aí o Senhor pergunta para você, o que é que você queres que eu te faça? Qual é a sua petição? Qual é o seu desejo? Qual é o seu pedido? Até metade do reino se te dará. A sua oração vai ser respondida nessa semana. Mas para isso, entre neste propósito de fé, entre neste propósito de oração e de jejum, para que a sua oração, para que o seu jejum, para que o seu voto venha a ser respondido. Deus te abençoe.